Se você afere ou mede a sua pressão nesses aparelhinhos, presta atenção nessas coisas que eu vou te falar. E a última dela, eu tenho certeza que você faz completamente errado. Então, presta atenção neste vídeo, porque ele pode te livrar de um diagnóstico errado de hipertensão. Em especial quando o médico te pede para fazer a medida da pressão residencial. Mas antes, permita-me me apresentar. Eu sou o Dr. Rogério Silva, o cardiologista das emoções, e se você tem problemas cardiovasculares emocionais e precisa emagrecer, já se inscreve agora no canal e compartilha esse vídeo com pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que você pode estar ajudando-as. Então, o primeiro erro que normalmente muita gente comete é medir a pressão logo depois de comer, de fumar ou de tomar café. Essas três coisas alteram o sistema cardiovascular de uma forma temporária. A cafeína, por exemplo, ela estimula o sistema nervoso simpático, eleva a frequência cardíaca e causa vasoconstricção transitória. A refeição, por exemplo, ela direciona o sangue para o sistema digestivo, fazendo o coração trabalhar mais. E o cigarro contrai os vasos em segundos. Resultado, uma pressão falsamente elevada que pode te levar a diagnósticos equivocados. O correto é esperar pelo menos 30 minutos após qualquer um desses pontos importantes. Segundo erro, não se sentar corretamente antes de medir a pressão. Parece um detalhe, gente, mas não é. Cruzar as pernas durante a ferição da pressão pode elevar em até 8 milímetros a pressão diastólica e até 6 a pressão sistólica. Isso confirmado com estudos clínicos. Então, o correto é pés apoiado no chão, costas apoiadas na cadeira, braço na altura do coração e corpo relaxado. Fique sentado em repouso por pelo menos 5 minutos antes de medir. Então, o correto é você chegar, sentar, descansar e depois medir a pressão. Terceiro erro: usar aparelhos de pulso sem posicioná-lo de forma correta. Se o aparelho é de pulso, ele precisa estar na altura, aqui ó, na altura do seu coração. O seu braço levemente flexionado com a palma da mão voltada para cima. Qualquer diferença de altura, gente, já pode alterar o resultado. Preste atenção. Para cada centímetro abaixo do coração, a pressão sobe cerca de 0,7 milímetros. Então, o ideal é você usar aparelhos de braço, aparelhos validados clinicamente com a menor margem de erro e, óbvio, aparelhos recomendados pelas diretrizes de cardiologia. Vou deixar aqui na legenda aqui os principais aparelhos que são recomendados. Quarto erro. Esse é onde eu preciso ir mais fundo. Medir a pressão logo depois de se estressar, logo depois de discutir ou de qualquer emoção intensa. O seu corpo, querido, querida, ele guarda a emoção. Quando você discute, quando você briga, quando você está estressada, quando você se preocupa, quando você carrega pesos que ninguém vê e que muitas vezes não são seus, o sistema nervoso ele entra em alerta. O hipotálamo ele ativa o eixo de estresse. O cortisol e a adrenalina sobem e os vasos sanguíneos, se contraem. O que acontece com a pressão? Sobe. Isso não significa que você é hipertenso, isso não significa que você está doente. Significa que o seu corpo está reagindo a uma emoção que muitas vezes não foi processada e não teve para onde ir. Existe, inclusive, um fenômeno documentado que nós chamamos de hipertensão do jaleco branco. A pessoa fica com a pressão alta quando vê um jaleco branco, quando vê um médico, quando vai no consultório. E por que que isso ocorre? Por causa da
ansiedade, unicamente por isso, por causa do ambiente. A pressão em casa é normal, na clínica ela sobe. A mesma coisa acontece em casa quando você mede no meio de um conflito. O protocolo correto é esse, ó. Depois de qualquer emoção intensa, espere pelo menos 30 minutos. Respire fundo. Pelo menos umas 3 respirações lentas. A expiração mais lenta do que a inspiração. Isso é importante para você relaxar cada vez mais antes de colocar o manguito no braço. Porque às vezes não é a artéria que está doente, meu querido. É a emoção que não teve para onde ir. E o quinto erro, o que quase ninguém faz certo: medir a pressão com a bexiga cheia. A bexiga distendida, ela pressiona estruturas abdominais e ativa o sistema nervoso simpático. E isso eleva a pressão de uma forma muito significativa. Óbvio que temporária, mas eleva e muito, tá? Para você ter uma ideia, essa elevação ela pode chegar de 10 a 15 milímetros a mais no resultado. Então, vá ao banheiro antes. Espere alguns minutos. Só então meça a pressão. Agora preste atenção nessa última coisa que poucas pessoas conectam. A pressão alta, o excesso de peso, o estresse crônico, todos caminham juntos por uma razão: fisiologia real. O cortisol cronicamente elevado, ele contrai os vasos sanguíneos, ele retém sódio, ele eleva a pressão de uma forma persistente. E esse mesmo cortisol, ele acumula gordura visceral lá na barriga. Ele aumenta a resistência à insulina, ele trava o emagrecimento. O coração, o peso e a emoção é a mesma raiz, sempre. Então, tratar só a pressão com remédio, sem tratar o estresse, sem tratar a emoção, sem tratar o que está gerando, é controlar o sintoma sem fechar a torneira. Resumo para você aqui então, ó. Vamos lá. Resumo dos 5 erros. Primeiro, não medir a pressão após café, cigarro ou refeição. Segundo, sentar corretamente, pés no chão, 5 minutos de repouso. Terceiro, aparelho de pulso sempre na altura do coração. 4, nunca medir depois de uma emoção intensa. E o 5, ir ao banheiro antes de medir. Compartilha esse vídeo com quem você conhece que tem pressão alta ou que mede a pressão, que afere a pressão em casa. Isso pode evitar sustos e consultas desnecessárias. E me conta aqui nos comentários qual desses 5 erros que eu tenho certeza que você já cometeu sem saber. E não esquece de se inscrever no canal, porque todo dia a gente tem vídeo novo aqui nos shorts, e toda terça e quinta-feira nós temos conteúdos mais completos, mais robustos, conteúdos que podem transformar a sua vida.